Boa tarde, gente. Para você que não me conhece, eu sou Elaine, sou enfermeira obstetra. Eu trabalho no Sistema Público de Saúde do Distrito Federal e eu venho aqui através desses vídeos, né, elucidar um pouquinho das dúvidas das gestantes, né, do nosso Brasil. Hoje eu vim trazer o assunto aqui sobre as fases do trabalho de parto. Né? No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre como reconhecer o trabalho de parto. Se você não assistiu, né, eu vou deixar linkado aqui, sobre como reconhecer o trabalho de parto, o momento de ir para a maternidade, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre depois que você tá lá na maternidade, né, que você já está internado, quais são as fases do trabalho de parto, né? Para começar, nós vamos iniciar a fase latente, né, que é aquela que é antes da internação, né, que é quando a mulher começa a ter as contrações, mas essas contrações ainda não são efetivas e a mulher ainda não tem uma dilatação, né? As contrações elas não são regulares ainda nessa fase. A mulher tem as contrações, elas podem ser sim dolorosas ou não. E nesse caso, elas não dilatam o colo uterino, elas não são efetivas e elas não promovem, né, a dilatação do colo, e por esse motivo a gente chama de fase latente, que é quando o trabalho de parto não se iniciou de fato, né? Passando essa fase, né, é a fase da internação, que é a partir da fase que nós vamos falar agora, que é a fase ativa do trabalho de parto, que é a próxima fase do trabalho de parto. Como que é a fase ativa do trabalho de parto? A fase ativa do trabalho de parto é aquela que a mulher tem contrações de 3 em 3 minutos, ou seja, 3 contrações dentro de 3 minutos ou mais. E essas contrações, elas são dolorosas na maioria das vezes, né? Existem mulheres que iniciam o trabalho de parto, mas que elas não têm contrações dolorosas até chegar a uma dilatação maior, né? Tem mulheres que elas relatam que a dor começou depois de 6, 7 centímetros, né? E que até esse momento as contrações estavam apenas endurecendo a barriga, mas não estavam, né, dolorosas. Mas no geral, as mulheres, quando elas estão em fase ativa do trabalho de parto, elas sentem dor na contração, né? São contrações que evoluem essa dor, né? A dor aumenta ao longo que as contrações também aumentam, né? Então, assim, no início elas costumam ser menos dolorosas, né? A mulher sente a dor, mas são dores em que ela tem mais tempo, né? Ela consegue relaxar entre essas dores, né? E essa fase ativa do trabalho de parto, ela se inicia, a gente, segundo o Ministério da Saúde, a gente considera a partir de 4 centímetros de dilatação. Algumas maternidades esperam um pouquinho mais, né, e internam as mulheres com 5, 6 centímetros de dilatação, mas isso vai muito do protocolo de cada maternidade. O que nós temos pelo Ministério da Saúde é que o trabalho de parto se inicia considerado a fase ativa do trabalho de parto, quando a mulher tem 4 centímetros de dilatação e contrações frequentes de 3 em 3 minutos. Né? 3 contrações dentro de 10 minutos. Então vamos lá. Você começou a ter contrações de 3 em 3 minutos. O médico indicou a sua internação, o médico ou a enfermeira, né? No caso eu sou enfermeira. Na unidade que eu trabalho, a avaliação inicial é feita pela equipe médica, né? O atendimento de porta, né? A gestante ela chega até a porta, ela é feita uma avaliação pelo médico plantonista e ele é que define essa internação. Em unidades onde não existe médico plantonista, só existe a enfermagem obstétrica, como as casas de parto, né, ou as maternidades humanizadas, que existem alas separadas, né, para o parto pelo enfermeiro e o parto pelo médico. No caso, pode ser feito pela enfermeira também, essa avaliação e essa indicação de internação.
Na unidade onde eu trabalho, primeiro é feita uma avaliação pelo obstetra e só depois que a paciente é internada, as enfermeiras avaliam se essa paciente é uma paciente de risco habitual, que a gente chama, né, que é o parto sem distócia, que eu vou descrever logo à frente, né, ou é uma paciente que precisa ser acompanhada pela equipe médica. Como que é feita essa avaliação e essa diferenciação da mulher que vai ser atendida pela equipe de enfermeira, né, obstetras, que vai ser atendida em conjunto ou que vai ser atendida apenas pela equipe médica? Quando a gente fala de atendimento pela enfermeira ou atendimento pela equipe médica, não quer dizer que elas aconteçam de forma completamente separadas, né? Em uma unidade onde só existam enfermeiros obstetras, esse atendimento é pouco mais criterioso, porque se acontecer durante o trabalho de parto, porque todo trabalho de parto ele inicia, né, ele pode se iniciar um trabalho de parto sem distócias, mas podem acontecer durante o período, né, o período em que a mulher está em trabalho de parto, podem acontecer algumas coisas que fogem desse partograma, que eu vou falar sobre ele também logo agora, que precisa que a equipe médica, né, participe desse atendimento. Na minha unidade, nós trabalhamos em conjunto, então assim que a paciente ela é internada, ela é avaliada pela enfermeira obstetra. Todas as pacientes, independente se são pacientes precisariam parto normal, são avaliadas pela enfermagem obstétrica e a gente avalia alguns critérios. Os critérios que a gente considera são gestação a termo, que é de 37 até 41 semanas mais 6 dias, né? A partir de 42 semanas ela é considerada pós-termo, então também não é um parto que será realizado pela enfermagem obstétrica. Vocês me perdoem eu estar coçando o nariz, mas é por causa que eu tenho uma alergia e é involuntário às vezes, tá? Então, se vocês me verem coçando o nariz aí, não é gripe, não é nada, é uma alergia e acabou que ao longo do tempo a gente vai pegando essa mania. Então, me perdoem por isso, tá? Então, é isso. Quando a gente faz a avaliação da gestante para saber se ela tem critérios de risco habitual, o primeiro critério de risco habitual que a gente utiliza é o fato da gestação CT, né? Abaixo de 37 semanas é um parto prematuro, né? E acima de 41 semanas e 6 dias é o parto pós-termo, né? A segunda avaliação que a gente faz dessa paciente é a altura do fundo uterino, né? Por quê? Por dois motivos. Se o bebê for muito pequeno, né? Se a altura uterina for inferior ao percentil que a gente considera, né? A gente tem um gráfico no cartão de pré-natal e a gente pega uma fita métrica, a gente mede toda essa altura uterina e se essa grávida estiver abaixo do percentil, né? A gente considera que esse bebê é um bebê pequeno. Isso restringe o parto feito por uma enfermeira obstetra? Não, mas ele será avaliado em conjunto pela equipe médica, porque esse bebê, ele provavelmente tem uma restrição de crescimento, né? E essa restrição de crescimento pode ser por muitos motivos, né? Pode ser pela nutrição da mãe, pode ser pela estrutura física dos pais, do bebê, né? Porque bebês grandes podem vir de pais grandes, bebês pequenos podem vir de pais pequenos, mas existem outras possibilidades, né? A mãe pode ter tido alteração da pressão, pode ser uma mãe fumante, né? Pode ser uma mãe malnutrida e pode ser outros motivos de falta de alimentação na placenta por conta de outros motivos, né? E o bebê grande pode dificultar o processo de parto. Isso depende também muito da pelve da mãe, né? Depende do número de partos que essa mulher já teve, depende do quão grande esse bebê é, do quão grande esse útero é em relação à mãe, né?
Porque existem mulheres que têm uma estrutura grande e um bebê grande para ela é o natural, porque ela é grande, o marido é grande, né? Então a estrutura pélvica dela vai permitir que esse bebê grande nasça também de parto normal. Então a gente avalia e se a gente considerar que essa altura uterina está alterada, a gente pode ou não, né, fazer a transferência dessa mãe para a equipe médica, né, para a equipe médica acompanhar, ou a gente comunica a equipe médica e a gente acompanha em conjunto, né. A outra avaliação que a gente faz é uma avaliação do cartão de pré-natal dessa mulher. A avaliação do cartão de pré-natal, ele nos diz se essa mulher tem os exames, né, os exames do primeiro, segundo e terceiro trimestre. O mínimo é que a gente tenha pelo menos exames de 2 trimestres, né, em dias, exame de toxoplasmose, né, hemograma, os testes, né, os testes da mãezinha, o teste de tolerância à glicose, os testes da mãezinha para saber se ela tem HIV, sífilis, se ela teve na gestação, se ela tratou, avaliar também se ela teve infecção urinária durante esse período da gestação. Então, para que ela seja acompanhada pela enfermagem obstétrica, ela tem que ter esses exames em dia, né? E eles não podem estar alterados também, né? No caso da mãe diabética, ela é automaticamente de alto risco, né? Isso não impede o parto normal dela, mas não será um parto realizado pela enfermagem, será um parto realizado pela equipe médica. A diabetes estacional, ela pode alterar o tamanho do bebê, né? O bebê pode nascer um bebê muito grande, como pode nascer pequeno também, né? E ele é um parto que às vezes ele precisa ser induzido, porque o ideal é que ele não passe, né, das 38 semanas, porque existe risco de óbito do bebê, né? Então, é um parto que é acompanhado de alto risco, então já é um parto que quando a gente avalia o cartão de pré-natal e a gente vê que essa mãe é uma diabética, né, ou uma diabética gestacional, que existe essa diferença, né? Então, essa mãe é acompanhada pela equipe médica. Outra coisa que nós avaliamos também nessa gestante é se a bolsa dela já está rompida ou se ela não está rompida. Se a bolsa dessa mulher for rompida, quanto tempo tem do rompimento dessa bolsa, né? A gente precisa avaliar, porque se ela já tiver passado de 12 horas do rompimento da bolsa, provavelmente ela vai iniciar antibiótico e precisará ser prescrito pela equipe médica também. Também será acompanhada pela equipe médica. Outra coisa é a posição do bebê, né? A gente precisa avaliar se o bebê está cefálico. O que é o bebê cefálico? Ele tem que estar com a cabecinha para baixo, na posição encaixadinha com a cabecinha para baixo, né? Para que ele possa nascer naturalmente de parto normal. O parto pélvico, que é o parto quando o bebezinho está sentado, ele também é possível de ser feito parto normal, mas ele é um parto especializado e ele tem que ser feito pela equipe médica, né? É avaliado hoje no Brasil, né? Tem-se muito feito parto pélvico por cesariana, mas não é indicação absoluta de parto cesariana ou parto pélvico. Precisam existir outros critérios para que essa cesariana seja indicada, mas existe um medo, um receio, e acaba que se tornou muito cultural no Brasil fazer o parto pélvico com parto cesariano. Mas não é indicação absoluta de cesariana, precisa ser avaliado pelo seu obstetra. Como não é um parto da enfermagem, né, tem que ser a equipe médica que tem que avaliar. Outra coisa que nós avaliamos quando a paciente entra, se o trabalho de parto iniciou-se espontaneamente. Porque como eu falei no outro vídeo, e vou dar uma reforçada aqui agora, se o parto precisar ser induzido, né, se a mulher não entrar espontaneamente no trabalho de parto, né, a partir das 41 semanas, né, se a mulher não entrar em trabalho de parto espontâneo, ela precisa ser induzida ao trabalho de parto, claro que é avaliada, né, pela equipe médica as condições de parto natural.
E nesse caso, se a mulher não entrou em trabalho de parto espontâneo, também não será feito pela enfermagem. Precisa ser um trabalho de parto espontâneo, em que a mulher começou as contrações sozinha, né? Que o próprio corpo dela deu início a esse trabalho de parto. Um outro critério de avaliação que a gente faz da paciente é se ela tem cesariana anterior, né? Se ela não é uma primigesta, né? Precisa se avaliar como foram os outros partos dessa mulher. Se essa mulher tem uma cesariana anterior apenas, né? E ela entrou em trabalho de parto espontâneo após 2 anos dessa cesariana, ela é uma mulher que é passível de um parto normal, né? E ele poderá ser conduzido pela equipe de enfermagem, né? Observando todos os critérios, mas ele poderá ser conduzido sim pela equipe de enfermagem se ela tem apenas uma cesariana anterior. Se essa mulher tem mais de uma cesariana, se ela tem 2 cesarianas anteriores ou mais, também ela não será avaliada pela equipe de enfermagem, né? Ela irá para a equipe médica e a equipe médica decidirá qual é a melhor conduta. Geralmente, quando a mulher tem mais de uma cesariana, 2 cesarianas, 3 cesarianas, provavelmente o parto dela será cesariano, né? Existem alguns motivos que devem ter feito essa mulher ter mais de uma cesariana, então provavelmente esses critérios farão com que ela tenha um novo parto cesariano, né? E essa contração uterina também não deve se manter durante muito tempo. O trabalho de parto deve ser feito a cesariana para que não ocorra nenhum risco, né? Para essa mulher e para esse bebê, tá bom? Então, acompanhando esses critérios, né? Outro critério que a gente faz a avaliação é a avaliação do líquido, né? Se caso a mulher já tenha rompido a bolsa, a gente faz uma avaliação do líquido. Se o líquido estiver clarinho, né, e não apresentar sinais de mecônio, a enfermagem acompanha esse parto. E se o líquido estiver meconial, a equipe médica vai acompanhar esse parto, porque ele pode ser feito um parto normal, sim, se essa mulher já estiver com uma dilatação mais avançada, se os batimentos do bebê estiverem bem, se o líquido for um mecônio, que a gente chama de mecônio fluido, que é bem misturado no líquido, então assim, dá sinais de que tá mecônio, mas que ele é bem líquido, então isso não causa nenhum problema para o bebê. E se no caso esse mecônio for espesso, que é aquele líquido bem escuro, então nesse caso ela será avaliada pela equipe médica e muito provavelmente será feita uma cesariana de emergência nessa paciente, tá bom? Então são esses critérios que a gente avalia para considerar o parto de risco habitual, para que ele seja feito pela equipe de enfermagem obstétrica, né? Então, fazendo essa internação, a gente inicia um partograma, né? Eu vou colocar aqui a imagem do partograma. O partograma, então, ele é aberto com um horário e ele segue um gráfico, né? E esse gráfico, ele demonstra para mim, de acordo com as avaliações, como que está caminhando esse trabalho de parto, né? Eu coloco ali a inicial, né, da dilatação, a inicial da posição do bebê, que a gente faz um toque na mulher na internação. Esse toque é necessário para que a gente faça essa avaliação inicial, né? Então a gente faz esse toque na paciente, a gente vê a posição em que o bebê se encontra, né? Existem um gráfico com 6 posições, né? Até mais 3 e até menos 3, e o gráfico em 0, que são as posições do bebê, né? E essa é a descida do bebê. Ele faz essa descida até chegar, né, no canal vaginal para o parto, tá? A gente coloca essa posição de onde o bebê está. A gente coloca também neste gráfico a dilatação, né? Então a gente coloca aqui quantos centímetros que essa mulher tá nessa internação, né? Essa primeira avaliação. Coloca-se também nesse gráfico se a bolsa já foi rompida ou não, tá? Coloca-se nesse gráfico também a intensidade das contrações,
que ela pode ser, né, fraca, média ou forte, né? Então a gente pergunta para essa mulher como que ela está sentindo essas contrações, como que ela percebe essas contrações. A gente pode ver isso também através do acompanhamento dessa contração. A gente coloca ali né, a mão na barriga da paciente e conta e espera que essas contrações apareçam. E a gente também conta a duração, né, dessa contração, quantos segundos essa barriga fica contraída, em quanto tempo ela relaxa, e dentro de alguns minutos, de 10 minutos, quantos minutos essa contração vem, né, de quanto em quanto tempo essa contração vem, tá? Existe também a cardiotocografia, que é um examezinho que a gente coloca os eletrodos na barriga da mãe e deixa ela lá durante 10 a 20 minutos, né? E essa maquininha, ela consegue perceber a contração e a intensidade dessa contração também, né? Esse exame de CTB não é indicado para todas as pacientes, tá? Os pacientes geralmente trabalham de risco habitual, a gente não fica fazendo esse exame, mas pode ser necessário sim alguma vez fazer e a gente avaliar, tá? Geralmente ela é indicada mais se o trabalho de parto estiver tendo algum tipo de parada ou algum tipo de evolução anormal. Então a gente faz esse partograma, coloca lá esses parâmetros e a gente coloca o horário desses parâmetros, né? Então a gente vai avaliar essa paciente de hora em hora. Se for uma paciente que estiver no início, né, na fase ativa do trabalho de parto, a gente vai fazer essa avaliação de hora em hora. E no período expulsivo a gente vai fazer de 15 em 15 minutos, né? Então ela passa durante esse período aí. O ideal é que essa dilatação evolua 1 centímetro por hora. Nesse critério, a medicina e a enfermagem agem de forma diferente, porque a medicina preconiza o toque de hora em hora, né? E a enfermagem não preconiza esse toque de hora em hora. A gente avalia de preferência de 4 em 4 horas, né? Porque a gente sabe que essa dilatação ela acontece, né, 1 centímetro por hora. Então, se eu tocar com 1 centímetro, daqui a 1 hora tocar, então, né, a gente evita o toque, porque o toque às vezes é muito incômodo para a mulher, mas às vezes ele é muito necessário. Então, às vezes as próprias pacientes, elas pedem que antes de 4 horas elas sejam avaliadas. Essas 4 horas que a gente fala é o toque, tá? O coraçãozinho do bebê a gente avalia de hora em hora. E às vezes até menos, tá? Se for necessário. Então a gente faz o toque, né, na admissão e muito provavelmente mais perto dos 8 centímetros, 9 centímetros é que a gente vai tocar novamente a paciente, tá bom? A gente avalia e evolui de uma outra forma, mas a equipe médica geralmente preconiza o toque de hora em hora, tá? O toque não altera a dilatação da paciente, então o fato de eu tocar a paciente mais vezes não quer dizer que ela vai dilatar mais rápido, quer dizer que apenas que ele está olhando de hora em hora e que está vendo que de hora em hora está evoluindo 1 centímetro, tá? Então, assim, a equipe médica preconiza isso e a equipe de enfermagem preconiza menos toques, tá bom? Mas se a paciente fizer o pedido, né, para saber como que está a evolução, porque às vezes a paciente fica ansiosa e ela acredita que ela sabendo a quanto está a dilatação dela, né, ela considera que aquilo é melhor para ela. Então, assim, se a paciente pedir, a gente faz o toque, né, com menos tempo. Mas a enfermagem preconiza não ficar tocando, né, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, até de 4 horas. Né, dependendo da intensidade das contrações. É claro que se a intensidade das contrações dessa paciente estiverem mais 4, 5 contrações dentro de 10 minutos, ela pode estar tendo um parto taquitóxico, que a gente chama, né, que é o excesso de contrações. E isso faz com que a dilatação evolua muito rápido.
Isso não significa que é um bom sinal, tá? Em algumas mulheres isso pode ser fisiológico. Tem algumas mulheres que têm o parto muito rápido, né? Que a dilatação dela, em 4 horas, ela já dilatou os 10 centímetros, né? Esse foi o meu caso, o caso do meu trabalho de parto, né? Em 4 horas eu dilatei os 10 centímetros e tive o meu filho de parto normal. Mas o ideal é que seja 1 centímetro por hora, porque a mulher, esse excesso de contrações, ele pode também gerar o descolamento da placenta e gerar uma emergência obstétrica, que a gente chama, né, de descolamento da placenta, que pode acontecer do bebê via óbito ou até a mãe também, né? Então, o ideal não é que esse parto ocorra muito rápido, porque ele pode ser um problema, né? Também que esse parto não ocorra devagar demais também, porque pode também gerar muita angústia, muita dor, né? Mas assim, a gente não nem acelera e nem desacelera o trabalho de parto, né? O ideal é que ele ocorra naturalmente, tá? Então a gente faz essa avaliação através do partograma e aí a fase ativa do trabalho de parto ela se dá até ocorrer a dilatação total do colo uterino, né? Durante nas primigestas, que são as mulheres que vão ter o primeiro filho ainda, que estão grávidas do primeiro filho, estão durante o trabalho de parto do primeiro filho, acontece de forma separada a dilatação uterina e a descida do bebê. Primeiro acontece a dilatação do útero e depois acontece a descida do bebê, né? Por isso o trabalho de parto do primeiro filho costuma ser mais demorado, porque depois que a mulher dilatou tudinho, o bebê ainda vai descer. Então, às vezes ela fica com 10 centímetros por mais tempo, né? E o bebê ainda tá fazendo a descida. No caso das mulheres que já têm filhos, que já tiveram partos normais, isso acontece de forma simultânea, né? À medida que o colo do útero vai abrindo, o bebê vai fazendo a descida. Por isso, o parto das mulheres que já têm mais filhos costuma ser mais rápido, né? Toda a estrutura do corpo da mulher já está preparada, né? Já aconteceu isso no corpo dela e ela já tem uma memória disso, então acontece de forma mais rápida, tá? Então, se a mulher atingiu os 10 centímetros de dilatação, e aí começa a descida do bebê, né? Que agora é o período expulsivo, né? O bebê já está em posição e agora é a hora dele sair. Essa é a terceira fase do trabalho de parto, né? Que é quando o bebê vai sair, né? Que é a fase do expulsivo mesmo, né? Então agora o bebê encaixou ali a cabecinha, mas vamos escolher uma posição para o parto. Quem vai escolher essa posição? A mulher, né? É ela que tá parindo, né? A escolha dela, né? Então, assim, nós temos várias posições. Depois eu vou fazer um outro vídeo com as posições, né? Trabalho de parto, quais são as melhores, quais são as mais comuns, quais são as que as mulheres menos conhecem, por que essas posições, o que essas posições fazem, né? No trabalho de parto, tá? Então, a fase agora é a fase do expulsivo. Então, é a hora que o bebê está posicionado, né, no canal vaginal, e essa é a hora em que nós vamos fazer toda aquela estrutura para receber o bebê, né? Na enfermagem, a gente não coloca a mulher, na maioria das vezes, tá? Existem mulheres que preferem aquela posição, né? Que você coloca as duas perninhas encaixada lá na cama. Eu vou colocar um card aqui também, né? Que a gente chama de posição litotômica, né? Então, essa é a posição que geralmente é mais usada pela medicina, né? Essa posição, ela vinha sendo usada há muito tempo, mas existem estudos em que essa posição não é a melhor para a mulher ter o bebê. Mas existem mulheres, principalmente as que já têm mais filhos, que são mães de 3, 4 filhos, elas têm tendência a querer essa posição. Por quê? Porque elas já tiveram filhos nessa posição
e às vezes elas se sentem mais seguras e às vezes elas acham mesmo que assim é a melhor posição e acabam tendo filhos nessa posição, né? Mas esse terceiro período, desculpe, é o período expulsivo, é quando vai acontecer a saída do bebê. E aí você foi tocada, viu que estava com 10 centímetros e aí o seu corpo começa a pedir os puxos. O que são os puxos, né? Os puxos é aquela vontade de empurrar, né? Hoje em dia, a gente preconiza que esses puxos não sejam dirigidos. O que é o puxo dirigido? O puxo dirigido é quando uma pessoa, né, o profissional que está fazendo, está auxiliando ali no seu parto, né, ou até outra pessoa que está aqui do seu lado, ela fica te dizendo, vai, força, força agora, né? Esse é o puxo dirigido, né? Ele é dirigido por uma outra pessoa, né? Não que a pessoa não possa te dizer, vamos, força, força, isso aí é um auxílio, né? O que não pode ser feito é a pessoa te dizer um momento de fazer essa força, né? O momento de fazer essa força é quando o seu corpo está pedindo. Como você reconhece que o seu corpo está pedindo para você fazer força? Né? Você vai sentir uma pressão na pubis mesmo, né? Aqui na região da vagina, na parte de cima da vagina. Você vai sentir uma pressão e também vai sentir uma pressão no ânus, como se fosse uma vontade de fazer cocô. É por isso que quando a gente está, né, ali no período, a gente fala aquela força de fazer cocô. Porque a sensação de que você está fazendo cocô. E é a pressão da cabeça do bebê ali, né, na saída que faz essa sensação, né, de vontade de fazer cocô. Então, esse é o período expulsivo e é ali quando vai acontecer o nascimento, a saída da cabeça do bebê, né, e essa parte que as mulheres sempre consideram um pouco mais cansativa, porque ela já passou por todo o período, né, de trabalho de parto, de dilatação, que demora, né? E esse período expulsivo, geralmente o ideal é que ele fique entre 1 e 2 horas ali no período expulsivo, não exatamente posicionada para fazer a força não precisa ser feita durante 1 ou 2 horas, né? Mas esse período expulsivo da dilatação total até a saída do bebê, ele pode durar ali em torno de 2 horas. Na maioria das mulheres ele não dura tudo isso, mas até 2 horas ele é considerado um período expulsivo normal, né? Se ultrapassar esse período, é feita uma avaliação do que pode ser feito. Daí sim pode ser feita a introdução da ocitocina para que essa contração se torne regular e esse período expulsivo diminua e aconteça o parto. E pode ser que depois de todo esse processo, o período expulsivo prolongado, a mulher ainda tenha que fazer uma cesariana. Isso também pode acontecer por muitos motivos. Por causa da exaustão materna, às vezes, né? E às vezes, quando a equipe médica assume, por conta da exaustão materna, que a mãe já não consegue fazer força, ela não consegue ajuda nenhuma, ela mesma não consegue, pode ser usada, tá bom? Então, nós vamos encerrar por aqui, porque o vídeo tá ficando muito longo, tá? Mas o próximo período, deixa eu só finalizar aqui os períodos. O próximo período depois da saída do bebê é o período da dequetação, que é quando a placenta é expulsa, né? E do parto até a saída da placenta também a gente considera normal 1 hora, né? Geralmente acontece muito rápido, dentro dos próximos 2, 3 minutos. O bebê saiu, a placenta já se solta, mas a gente pode esperar esse período até 1 hora, né? Para ser o período né, da dequetação. E o último período que a gente considera é o período de Greenberg, que é o período que depois da saída da placenta, né, aquela mãe ela vai ficar ali umas 2 horas em avaliação para ver sangramento, para ver se o útero está contraindo, né, até que ela possa ser encaminhada para o quarto, né, com seu bebê, tá bom? Então, esse foi o vídeo das fases do trabalho de parto. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, né? Se ainda ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo perguntas, né? Que eu vou estar lendo para fazer os próximos vídeos,
tá bom? Então, assim, se você ficou alguma dúvida, coloca aqui. Se gostou do conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa aí um like para ajudar o canal, o crescimento do canal, para mim estar postando mais vídeos, né, e esclarecendo mais dúvidas. Se você não tá gravidinha, manda esse vídeo para alguém que tá gravidinha também, para tirar as dúvidas dela, tá bom? Então eu agradeço a vocês que participaram até aqui, que se interessaram pelo seu processo de trabalho de parto, né? Mulher informada é mulher empoderada, né? Então, que o seu trabalho de parto ocorra da melhor forma possível, que o seu bebê venha ao mundo com muita saúde, que traga muitas alegrias, tá bom? Então, se você tem interesse em saber mais coisas, coloca aqui que a gente faz um próximo vídeo. Então, fiquem com Deus e bom parto para vocês.